Os mórmons, mais precisamente os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, falam com frequência sobre a restauração. Embora já deva ter ouvido falar da Reforma como um período de grandes mudanças no cristianismo, a restauração é algo totalmente diferente. Ela se refere ao ressurgimento total da antiga Igreja de Jesus Cristo, aquela que o próprio Cristo organizou, como descrito no Novo Testamento. Essa organização restaurada é chamada de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Logo após ser chamado seus 12 apóstolos, Jesus organizou sua igreja para levar a salvação a todos os filhos de Deus. A nova igreja ensinaria a todos sobre a natureza de Deus e o que precisariam fazer para se tornarem mais semelhantes a Ele e voltarem à sua presença. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo explica que a igreja de Jesus foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Jesus ensinou seu evangelho aos apóstolos e deu a eles autoridade para ensinar a verdade e ministrar às pessoas. Chamamos isso de sacerdócio. Após sua morte e ressurreição, Jesus disse a seus apóstolos: Ide, ensinai todas as nações. Os apóstolos encarregados de levar a luz do Evangelho do Salvador ensinaram as pessoas e compartilharam essa luz. O cristianismo, a crença em Cristo e na luz do Evangelho começou a se espalhar. Mas com o tempo os apóstolos foram mortos, e o sacerdócio e a luz do Evangelho foram perdidos e a escuridão se espalhou. O fundamento da verdade por meio de seus apóstolos e profetas se perdeu. Embora a luz dos fiéis seguidores do Senhor continuasse, sem apóstolos e profetas, o canal oficial da revelação e da autoridade de Deus por meio de seus porta-vozes se fechou. Quando a luz do Evangelho se apagou, o resultado foi confusão e perda de muitas verdades, algo profetizado pelo apóstolo Paulo. Quando falou sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, Paulo disse: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia. Os santos dos últimos dias chamam esse período de apostasia. O retorno divino da Igreja de Jesus Cristo com sua fundação nos apóstolos e profetas, na luz e no conhecimento do Evangelho e na autoridade do sacerdócio, é o que os santos dos últimos dias chamam de restauração. O apóstolo Pedro predisse a restauração quando declarou que haveria o tempo da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. Os santos dos últimos dias acreditam que, para a restauração de todas as coisas, Deus inspirou seus filhos durante o que veio a ser conhecido como a Reforma. Martinho Lutero, João Calvino, William Tyndale e outros buscaram sinceramente voltar aos fundamentos do Evangelho escritos na Bíblia. O recebimento da luz do Evangelho se reiniciou, crescendo em uma época e lugar onde a liberdade religiosa era encorajada. As condições eram favoráveis para uma restauração total e completa da Igreja de Cristo. Em 1820, durante um período de fervor religioso, um jovem chamado Joseph Smith se ajoelhou em oração em um bosque para saber onde encontrar a verdade e a luz e perguntar a Deus qual igreja deveria se afiliar. Sua oração foi respondida com uma visitação celestial de Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo, que disse a ele que não se unisse a nenhuma delas, mas que a luz do Evangelho e a Igreja de Jesus Cristo seriam restaurados na terra por meio dele. Nos 10 anos seguintes, ele continuou a receber luz, conhecimento e revelação. Com a orientação de Deus e a autoridade do sacerdócio, em 6 de abril de 1830, Joseph Smith e outros 5 homens organizaram a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cumprindo assim a profecia de Pedro da restauração de todas as coisas. Então, o que foi restaurado? Todas as coisas relacionadas à Igreja original de Cristo, verdade, revelação e a doutrina pura de Cristo. Ordenanças como o batismo por imersão e o dom do Espírito Santo foram restauradas e a autoridade do sacerdócio de Deus. Essa é uma restauração completa, fundamentada em apóstolos e profetas que hoje cumprem o encargo do Senhor de ensinar todas as nações. Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acreditam que Deus restaurou sua igreja por uma razão muito simples. Ele ama todos os seus filhos e deseja que tenham alegria nessa vida e voltem a viver com Ele. Por meio de seus profetas vivos e das verdades em sua igreja restaurada, Deus mostra o caminho. A restauração. O que é? Por que foi necessária? E como se realizou? Agora você já sabe.